Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de fechamento. Chegamos ao final dessa semana, de 7 a 11 de novembro, e vamos fazer o balanço aqui das ações que estiveram em nossa carteira durante essa semana. Teve uma que foi os Minas, que veio desde semana passada, mas ela permaneceu na carteira porque estava com um alvo bom. Mas dando continuidade aqui, e vamos ver como é que foi o desenvolver dessa semana, né, dentro das nossas ações sugeridas, beleza? Então, pessoal, começando com a Embry, então lembrando aqui que é de 7 a 9, eu vou ajustar o gráfico aqui para ficar mais fácil. Então, de 7 a 9, a gente teve um stop aqui, né, no início de Embry, então perceba aqui que a gente sabe que ela dá a entrada 1 centavo acima, né, do nosso ponto, e aí nesse candle aqui vermelho, no dia 9 ele deu a entrada, e no mesmo dia 9 a gente fechou aí com um stop. Então a gente sabe que essa semana foi uma semana muito confusa, politicamente falando, né? E algumas coisas macro ou econômicas, né, digamos assim, influenciam bastante na nossa bolsa. Então, apesar de ter uma semana aí acentuada por grandes quedas, né, na bolsa, e a gente sempre ficar comprado nas ações, a gente teve alguns percalços, né, digamos assim. E aí, Embry foi um deles. Então, a gente teve aí um stop que foi de 3%. Só que as ações, o pessoal sabe, né, eu sempre vou monitorando, a gente vai sempre conversando sobre as ações, e eu falo que, apesar de ter esse stop, termos tido, né, esse stop, foi uma ação boa, de indicação, e como uma ação boa, os pontos permanecem. Então, quando necessário, eu faço novos pontos, mas os pontos permanecem. Então, permanecendo o ponto de Embry aí, hoje nós tivemos a entrada no 13,76, então fizemos a entrada, foi exatamente no dia de hoje. Ó, ela saiu cá debaixo do 13,22, entrou no nosso ponto 13,76, e ela aí fez hoje 1,86 de ganho. Então, Embry é uma ação que vai permanecer na nossa carteira. Então, a gente está recuperando o stop que a gente teve de 3 ponto alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu lembro, de 3,45. Então a gente já está comprado na ação, para quem está seguindo, né, as orientações. E aí, bora que o alvo vai chegar lá, que é o 4,37, 14,40 aqui, o alvo secundário, e o final de Embry em 15,03, totalizando aí aproximadamente 8,5 de ganho. Então, permanecemos em Embry, foi uma ação que sofreu muito, né, com Embraer, né, sofreu muito com essas notícias aí ao decorrer da semana, mas, graças a Deus, está na nossa carteira e estamos seguindo. BRML3 foi outra ação que nos deu um stop aí. Então, essa semana foi bastante marcada, né, por stops, curtos, mas stop, né? Então, a gente sabe que quando ela entra, né, no dia 7 aqui, ó, já dentro da nossa faixa de preço positiva, a gente já inicia a operação. E aí, por falta de sorte aí dessa semana, 3,14. A gente permaneceu no loss nessa ação. Percebam que eu falo sempre no grupo da importância do stop loss. Então, vou falar um pouquinho aqui. Olha a importância do stop loss. Nós entramos em Embry, chegamos a ter aqui um pequeno ganho de 1%, e logo em seguida a gente foi surpreendido com o stop de 4,18. Desculpa, aqui, ó, foi um pouquinho mais baixo, de 3,1%. E aí, o pessoal me perguntou, pô, Marcelo, deu a entrada hoje, mas foi um dia ruim, o que aconteceu e tal? Eu falei, pessoal, as marcações permanecem,
mas o stop é stop, a gente precisa respeitar. Por quê? Em uma das nossas regras, né, de gerenciamento, a gente sabe que a primeira perda é a melhor. Então, se a minha primeira for R$ 50, a segunda vai ser 100, a terceira vai ser 300, 500 e aí vai. A primeira perda foi a melhor das perdas, eu cortei o mal ali na raiz. Então, esse aí é um ditado nosso, é uma coisa que a gente leva, e graças a Deus a gente tem conseguido seguir, porque olha só, imagina aí, vou reduzir um pouquinho o gráfico, imagina se eu não saio nessa primeira perda aqui de 3% e eu caminho até menos 17%. Então, é um prejuízo muito grande financeiramente falando, mesmo para quem entra com pouca, principalmente, né, para quem entra com poucas ações. E aí, eu falei, pessoal, o ponto permanece. Se retornar, a gente faz a mesma coisa que a gente fez com com o BRML3. Então, com o BR-MOL. Então, o que acontece? Não retornou. Então, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Então, ó, em momento algum, depois do stop, que foi aqui, em momento algum, a gente teve ela passando próximo aqui do nosso ponto de entrada, ó. Então, em momento algum, nós tivemos, deixa eu só reduzir aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó, em momento algum, a gente teve passando próximo do nosso ponto de entrada e ela foi ladeira abaixo. Então, essa aqui foi uma ação que a gente ficou negativa essa semana, 3%, mas seguramos aí, né? Evitamos aí uma perda de 17%. Cogna também foi outra ação que caiu muito, foi um destaque dessa semana aí, várias vezes noticiado. Ela chegou a um total aí de mais de 20% da abertura do dia 7, só que ela teve uma coisa boa para a gente. Então, quando eu falo só dá entrada na linha verde, independente de qualquer coisa, 1 centavo na linha verde, é isso aqui que eu estou dizendo, ó. Quando o estudo é bem feito, então no dia 4 ela estava próxima aqui no dia 7, desculpa, ela estava próxima aqui à região, então a gente estava com uma entrada muito curta e um alvo muito bom, um stop muito bom e um risco retorno excelente para essa ação. Só que aí ela abriu já no dia 7, nos primeiros 15 minutos teve um candle aí que aparentou, né, que ia subir, daí a pouco ele entregou, não chegou na nossa zona de entrada, que seria essa parte verde aqui, como a gente já tem o costume de saber, ó, não chegou em momento algum na nossa parte de entrada, e aí ela foi embora. Então, a Cogna aí essa semana foi um destaque aí negativo, né, da, nas operações, ó, deu, então, da nossa parte verde, aqui, da nossa parte do stop aqui, da abertura aqui, deu aproximadamente aí 23% de queda. Então, aqui, ó, 30 e alguma coisa de queda. Então, assim, uma queda muito grande, né? Então, várias coisas aí influenciaram para isso, mas fato é que a análise, ela foi, mais uma vez, certeira aqui, ó, principalmente no que a gente mais preza, que é a proteção do nosso financeiro, beleza? Então, Cogna não deu a entrada. Light foi outra ação que a gente estudou aí ao longo dessa semana. Light também, do dia 7, ela deu uma entradinha, deixa eu ver se chegou a ativar. Então, ó, não chegou a ativar. Então, nossa entrada aqui era 594, permaneceu em 593. Então, ela não deu uma entrada no dia 8 e ela foi embora aí também, negativamente falando, né, no viés, e foi embora, ó. E aí, caiu muito. Hoje foi um dia bom para ela, né, então ela chegou aqui da máxima aí do dia 8, chegando a um patamar aí de
desculpa, aproximadamente, deixa eu ver aqui quanto que foi. Então, daqui que quase aí 14%, mas hoje ela recuperou bem, então chegou aí a subir 10%, aí mais ou menos 11%. Então foi uma boa retomada, mas fora dos nossos pontos, fora dos nossos pontos a gente não faz nada. Então Light também não teve entrada. E os em Minas, para finalizar, os em Minas veio, né, da carteira da semana passada, então tá até aqui com o desenho da semana passada, ela deu entrada na semana passada para a gente, e no dia 4, né, da semana passada, e aí é o que eu falo, a importância da marcação. Então, aqui, ó, deu a entrada, vou trazer o gráfico um pouco mais para o centro, ela deu a entrada no dia 4 de novembro, sexta-feira, e aí veio andando a nosso favor, o stop bem posicionado, que é o que eu sempre falo, é muito mais importante, né, do que o resultado final lá, porque eu primeiro preservo para depois ganhar. Então, esbarrou aqui no nosso stop, que fica aqui em 7,9. E aí, na data de hoje, foi um dia de retomada, né, da bolsa, onde que algumas ações subiram muito, e ela voltou ao nosso ponto lá. Então, hoje ela teve uma alta aí de 13%, e ela retornou ao nosso 7,99. Então, quem entrou hoje, que alguns entraram hoje, porque não estava na semana passada, então teve entrada no dia 8, então ela permaneceu, chegou a dar aí -6 de negativo, agora retomou aí no 4 ponto alguma coisa. Então, quem pegou hoje, ó, 4,78, vou pôr na linha aqui para ficar mais exato, 4,4%. Então, hoje foi uma subida muito boa, né, para Uzi Minas, beleza? Então, esse foi o balanço, né, da nossa carteira semanal. Então, logo eu refaça os cálculos aqui, refaça os pontos, eu vou colocar lá no grupo o nosso resultado financeiro e também a indicação das novas ações. Tudo bem, pessoal? Então, desde já eu agradeço, desejo um bom final de semana a todos e bora para a próxima semana.